Você sabe o que é SEO e como você pode estar perdendo dinheiro por não aplicar uma estratégia de otimização adequada na sua empresa? Eu sou o Alexander, sou fundador da SM e nesse vídeo eu vou falar para você sobre o que é o SEO e como você pode começar a implementar essa estratégia no seu negócio para gerar resultados muito expressivos. Antes de tudo, vamos começar do começo. O que é de fato o SEO? SEO é uma sigla para Search Engine Optimization, ou basicamente, tradução literal, otimização para os mecanismos de busca. E o que são os mecanismos de busca? São basicamente todos aqueles sistemas onde nós fazemos uma pesquisa e essa pesquisa retorna resultados da web para a gente. Então, exemplos de mecanismos de buscas que nós temos disponíveis hoje. Primeiro, o mais famoso de todos, que é o Google, né? O Google é o principal mecanismo de busca que nós temos para utilizar. Nós temos o Bing, nós temos o Yahoo Search, né? O antigo KD. A gente tem aí também o DuckDuckGo, que ele tem uma proposta diferenciada, né? E todos esses mecanismos de busca, como é que eles funcionam? Eles têm milhões de robozinhos que eles vão fazer buscas ali pela internet para poder encontrar sites que atendam a determinados critérios de pesquisa. Então, toda vez que você entrar no Google, por exemplo, e fazer uma busca como, por exemplo, marketing digital, o Google ele vai acionar milhares de robozinhos deles e ele vai começar a fazer várias buscas ali ao longo da internet. E todos os sites que tenham relação com marketing digital, todos os sites que estejam fazendo alguma menção a marketing digital, né, que tem uma determinada relação com a sua busca, vão ser exibidos ali dentro da busca do Google, né? E para essa busca, né, nós damos o nome de SERP, ou SERP, que é basicamente Search Engine Results Page, que é a página de resultados de busca do mecanismo de busca. Agora, eu acho que convém também eu dar algumas sacadas interessantes para você ver como que isso é importante. Primeiro de tudo, psicologia de busca do usuário. Quando o usuário ele entra no mecanismo de busca, ele normalmente tende a ter um desejo de compra associado. Se não um desejo de compra, ele tem o desejo de saber sobre algo, ele quer aprender sobre algo. Então, se você tem um site em que você fez a otimização para o mecanismo de busca, em que você fez o SEO, você começa a trabalhar dentro dessa psicologia de busca do usuário. Então, vamos supor, o usuário ele vai entrar no Google e vai pesquisar por consultoria de marketing digital. Se o seu site tem um SEO bem trabalhado, bem forte, para consultoria e marketing digital, a tendência é que o Google exiba esse resultado do seu site para o usuário final. E por que isso é interessante? Lembra que eu falei que ele tem um desejo de compra associado ou ele quer saber sobre algo quando ele está fazendo uma busca? Então, o resultado do seu site aparecendo na busca do cliente aumenta a sua chance de gerar uma nova venda, ou aumenta a sua chance de gerar um novo usuário que vai voltar recorrentemente, que vai se interessar pelo seu conteúdo e eventualmente vai se tornar um cliente da sua empresa. E agora eu vou falar para você sobre alguns dados interessantes sobre mecanismos de busca. Primeiro de tudo é que o Google aqui no Brasil ele é responsável por cerca de 97% das pesquisas que são realizadas e ele é seguido pelo Bing com cerca de 1,5%. Por que isso é importante? Trabalhar o seu site para aparecer no Google significa que você vai trabalhar ele para aparecer para a grande maioria dos seus clientes. A gente tem mais de 100 milhões de brasileiros conectados, a gente tem muita gente que tem potencial para comprar de você. Quando a gente fala disso, né, a gente pensa na psicologia de busca do usuário, significa que você tem potencial para fazer muito dinheiro, porque as pessoas, lembre, normalmente elas estão interessadas em comprar algo ou estão interessadas em aprender alguma coisa, né? Outro dado importante é que cerca de 80% dos usuários clicam nos 3 primeiros resultados. E é muito complicado você atingir os 3 primeiros resultados sem fazer um trabalho de SEO forte
dentro do seu site. Normalmente os nichos eles são bem concorridos, né? Tem outros players, outras empresas também fazendo SEO. Você tem que conseguir se diferenciar deles para conseguir galgar mais posições e conseguir chegar ali aos 3 primeiros lugares. Obviamente, se você estiver na primeira página, você não deixa de gerar resultados. Você gera resultados sim, gera resultados muito interessantes e resultados que, mesmo que você esteja em 10º lugar, são capazes de te dar um faturamento muito legal ao longo do mês. E é muito importante que a gente esteja ali na primeira página, né, principalmente nas 3 primeiras posições, porque a grande maioria dos usuários simplesmente não vai para a página 2, 3, 4, 5, enfim, lá do Google. Isso acontece porque o Google ele já tem um sistema rebuscado de inteligência artificial, o algoritmo dele exibe resultados contextuais de acordo com sua busca, de acordo com seu perfil de usuário. Então é muito provável que você já consiga ter a resolução do seu problema, aquilo que você já quer, ali logo nos primeiros resultados, logo na primeira página. Então a maioria dos usuários nem mesmo chega aí para a 2ª, 3ª página em diante. Tanto que tem até uma brincadeira, o melhor lugar para esconder um cadáver é na 2ª página do Google, porque realmente as pessoas não vão lá. Você está na 2ª página, é muito pouco provável que você tenha cliques, né? Enquanto se você está na primeira página, você consegue esses cliques, você consegue gerar tráfego, você consegue gerar conversões que vão virar clientes aí da sua empresa. Terceiro ponto importante sobre SEO é que o SEO tem um potencial de aumentar as suas vendas ali em 50, 60, 100, 200, 300%. Então, se você tem um investimento, por exemplo, hoje em anúncios, e vamos supor que você está gerando aí cerca de 100 contatos por mês, se você consegue trabalhar o seu SEO para aparecer nas mesmas palavras-chave para as quais você anuncia, você pode começar a gerar 200, 300 contatos por mês, só com SEO. Inclusive um case de um cliente nosso, né? Essa empresa, ela gerava ali basicamente esse volume, né? 90, 100, 120 contatos por mês. Quando a gente trabalhou o SEO, fez um trabalho de SEO consistente ali ao longo dos anos, ela começou a gerar 250, 300, 350 leads por mês, né? Aliado, claro, a uma estratégia de anúncio eficiente, mas cerca de 60% desses leads eles vinham do SEO, né? Então você pode imaginar como que a empresa cresceu só por causa de um trabalho de SEO bem feito. Enfim, agora que eu já falei bastante sobre o que é o SEO, como ele pode te ajudar, vamos pensar um pouquinho aqui em como você pode começar a aplicar o SEO na sua empresa. Não tem mistério. SEO é uma coisa que leva tempo. Mesmo você trabalhando, implementando você mesmo, você contratando um profissional, você tem que ter em mente que SEO é uma estratégia de médio a longo prazo. Tá? Você não vai ter resultado de SEO em um mês, você não vai ter resultado de SEO em 2 meses, você dificilmente vai ter resultados em SEO em 3 meses. Acontece, mas não é sempre. Normalmente você vai ter os resultados aí de SEO dentro de uns 6 meses a 9 meses. Quando você começa a ter esses resultados, obviamente seu investimento ele começa a valer a pena, ele começa a dar um retorno real. E para você começar a implementar, primeiro de tudo, a única coisa que eu indico é que você comece a estudar. Estude. Você pode acessar blogs como o WordStream, o blog da Moz, o blog da Ahrefs. Você pode acessar o blog da BuzzSumo também, que lá eles têm muitas dicas interessantes, relevantes sobre SEO. Nesses blogs, você normalmente vai ter informações ali muito desconexas, mas são informações muito relevantes, informações muito úteis. E você pode também usar até empresas nacionais aí para te ajudar, como a própria Resultados Digitais ali também, que tem muito conteúdo interessante, relevante. E como é que a gente pode fazer essa implementação de forma prática? Bom, primeiro de tudo, você vai precisar mapear suas palavras-chave, né? Então vamos entrar ali dentro do seu site, dentro do seu negócio, vamos pensar o que você oferece, como que um consumidor provavelmente buscaria pelo seu produto ou pelo seu serviço. Então vamos supor que você trabalhe com fotografia. Se você trabalha com fotografia, uma forma que as pessoas provavelmente fariam essa busca seria fotografia, nome da sua cidade, fotógrafo, nome da sua cidade. Vamos usar meu exemplo aqui, Belo Horizonte, né? Então provavelmente alguém usaria fotografia em Belo Horizonte, fotografia BH,
fotógrafo BH, fotógrafo em Belo Horizonte, contratar fotógrafo em Belo Horizonte, contratar fotógrafo em BH. Veja que tem muitas variáveis aqui, né? E no começo, com certeza, é difícil a gente conseguir pensar em todas as variáveis. A gente consegue pensar nessas variáveis quando a gente já tem um certo tempo de experiência, uma certa vivência com SEO. Quando a pessoa é mais nova, esse é um trabalho muito mais complexo. Por isso que a gente tem o segundo ponto, que é uma ferramenta que pode te ajudar, que é o planejador de palavras-chave do Google. Para você ter acesso ao planejador de palavras-chave do Google, basta você criar uma conta no Google Ads, tá? Você não precisa pagar nada para criar essa conta e utiliza o Google Ads no modo avançado, que é onde você vai ter acesso a todas as ferramentas. Você vai clicar em ferramentas e em planejador de palavra-chave. Lá em planejador de palavra-chave você pode gerar previsões de palavra-chave, né, para anúncios, assim como você pode também obter estatísticas de busca dessa palavra-chave em meses anteriores. No planejador de palavra-chave você pode tanto gerar volume de palavra-chave, quanto também ter acesso a sugestões de palavras-chave. Então, se você digitar, por exemplo, fotógrafo em Belo Horizonte e usar a opção de pesquisar, encontrar novas palavras-chave, pesquisar por novas palavras-chave, ele vai te retornar uma lista de sugestões. Você pega aquilo que faz mais sentido, joga lá na pesquisa de palavra-chave para gerar estatística. E você vai pegar as estatísticas dos últimos meses ou último ano para ver, né, tempo que você preferir, para ver como é tanto o gráficozinho que ele vai mostrar, né, se está tendo muita queda, se está tendo uma alta, se ela oscila muito, se esse volume é baixo, se é alto, se ele é médio, se ele é adequado para você ou não. E aí você consegue já ter o insumo de como você deve trabalhar. Você já sabe qual palavra-chave você deve utilizar na sua página. E o terceiro ponto, que vai para você se você tem um site WordPress, você pode baixar o plugin Yoast SEO, que o Yoast ele vai te dar insights de como você pode trabalhar o seu conteúdo, de como você pode alterar os títulos e descrições da sua página. Isso é uma dica rápida de como você pode implementar o SEO, é muito mais complexo do que isso, mas isso aí já pode te ajudar em algum nível. E a outra forma que você tem para começar a implementar SEO é através da contratação de um profissional especializado em SEO. Você contratando um consultor especializado em SEO, ele consegue orientar exatamente o que tem que ser feito, como tem que ser feito e por que tem que ser feito. Claro, você tem que tomar cuidado também com o tipo de profissional que você contrata. Que existem profissionais ali que são totalmente antiéticos e eles executam táticas que são conhecidas como Black Hat, que basicamente são táticas proibidas pelo Google. Esse tipo de tática tende a gerar uma penalização para o site em que elas são aplicadas. E essas penalizações vão desde perda de posições até mesmo a exclusão, banimento do site da busca do Google. E aqui no Brasil não é legal ser banido do Google. Então sempre que você for contratar um profissional de SEO, procure um profissional ético, procure um profissional qualificado que vai conseguir te ajudar com a implementação do SEO, profissional que utilize táticas White Hat, que são táticas que são legais, são táticas que o Google não vê com maus olhos, são táticas que o Google reconhece como legítimas e que ajudam, né, obviamente, seu site a obter melhores colocações. Então sempre que você for procurar um profissional, lembre-se, procure um profissional qualificado, procure um profissional que tenha conhecimento, que tenha cases de sucesso de forma ética para ajudar a sua empresa. E se você viu o vídeo até aqui, se você gostou, se você achou que essa informação é útil, deixa seu like aí, porque isso ajuda a gente pra caramba. Compartilha com sua equipe, compartilha com seus amigos, seus colegas. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!